Ele nunca morreu. Então Deus o levou. Segundo a Escritura, Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5:24. Essas poucas palavras atravessam milênios como um enigma. Um homem que deixou de seguir o caminho comum da carne, e de algum modo foi tomado por aquele que o chamava. O que significam essas linhas? Quem foi Enoque? E por que sua história insiste em nos perturbar até hoje? Se a história está falando com você, se deseja mergulhar mais fundo nessas narrativas que moldaram a fé, inscreva-se agora e fique conosco, enquanto desvendamos, passo a passo, o mistério do homem que andou com Deus. Vivemos em tempos onde a memória é curta, mas naquele mundo antigo a linhagem importava como identidade. E a linhagem de Enoque é o ponto de partida. Ele nasceu numa cadeia humana marcada por nomes que hoje nos soam estranhos. Sete, Jarede, Matusalém. Cada nome carregava o peso da promessa e da queda, da continuidade da criação e da fissura da corrupção. Enoque era o sétimo a partir de Adão, numa linha que trazia em si o remanescente da promessa divina. Esse contexto genealógico não é apenas genealogia fria, é o cenário de um drama humano. A terra onde Enoque cresceu não era um campo de paz. As cidades se multiplicavam, e com elas a violência. Histórias antigas, e a própria voz da Escritura alude a isso, falam de gigantes, dos chamados nefilins, e de homens que buscaram por sabedoria onde não deviam. Nefilim é um termo que atrai especulação. Sem querer entrar em teorias, convém dizer, ele aponta para seres ou homens de grande poder e presença, para uma época em que as fronteiras entre o divino e o humano foram atravessadas de modo iníquo. O resultado foi uma sociedade marcada por idolatria, opressão e pela normalização do mal. Imagine as praças das cidades, bancas de comerciantes, estátuas que reclamavam culto, magistrados que mediam a lei segundo interesses próprios. O relato bíblico não se alonga em detalhes, mas o cenário se descortina por entre palavras pontuais. A corrupção havia se enraizado a tal ponto que o próprio sopro da criação parecia ofuscado. Nesta atmosfera, Enoque cresceu como uma contranarrativa viva. Enquanto as vozes ao redor proclamavam força e triunfo, ele aprendeu a seguir uma voz interior mais antiga, a se mover por um ritmo que não se deixava guiar pelas convenções da praça. Enoque andou com Deus. Essas três palavras são um todo que exige meditação, porque andar com Deus é mais que atividades externas. É um modo de vida, uma afinidade constante com a presença divina. Hebreus, na sua breve menção, resume a fé que Enoque demonstrou. Pela fé, Enoque foi translado, de modo que não experimentou a morte, e não foi achado, porque Deus o translou. Hebreus 11:5. A Escritura usa andar e fé como termos irmãos. Não se trata de um caminho sem trevas, mas de um caminhar que escolhe a fidelidade ao Criador, mesmo diante do ruído do mundo. Como era na prática esse caminhar? Imaginem no jovem, talvez ainda inseguro diante do peso do nome que carregava, subindo os morros fora da cidade nas horas em que o povo dormia. Ali, entre pedregulhos e ciprestes, ele encontrava um silêncio que não era vazio, mas habitado. A narrativa imagina pequenos rituais de oração, não como fórmulas, mas como conversas, palavras simples, lágrimas que não precisavam de garantia, olhos erguidos para o firmamento. É importante frisar. Essas cenas são extrapolações literárias para nos ajudar a entrar no coração do homem que a Escritura descreve em poucas linhas. Não as tratemos como documentos históricos, mas como janelas que nos deixam ver o que é possível quando alguém se dispõe a buscar. Não tardou para que a intimidade de Enoque com Deus lhe trouxesse percepções além do cotidiano. Visões começaram a rasgar o véu do tempo. Imagens de juízo, lembranças de uma criação que havia sido ferida, e o pressentimento de que algo estava por vir que mudaria a face da terra. Não era um exercício de orgulho profético. Eram gritos interiores que se transformavam em palavras externas.
Segundo a tradição e algumas memórias preservadas entre os que vieram depois, Enoque recebeu um chamado para proclamar. A Escritura, no entanto, permanece concisa sobre essa missão. Aqui a narrativa respira entre o texto revelado e aquilo que a memória popular acrescentou. Enoque saiu então das colinas para as praças. Sua voz era diferente. Não havia ali a retórica dos sábios das metrópoles, nem o teatro dos que buscavam aparecer. Havia, sim, uma fome por sinceridade, uma urgência por arrependimento. Ele falava de justiça e misericórdia, de um Deus que apela ao coração humano e, ao mesmo tempo, não ignora a perversidade que corrói a cidade. Em momentos, suas palavras eram como punhos de vento. Abriam pele e alma, arrancavam disfarces. Em outros, caíam como chuva miúda que molha a terra considerada estéril. As reações foram previsíveis e, ao mesmo tempo, cortantes. Sacerdotes que viviam da religião como instituição viram-se desafiados. Reis que usufruíam do caos para manter seus tronos sentiram-se perturbados. Em praças diante de altos pilares, líderes moldaram palavras de desprezo. Quem é esse senão um insensato que perturba a paz? Alguns o chamaram de sonhador, outros de provocador. Houve sim pedras atiradas e risadas irônicas, mas também olhares desviados daqueles que, secretamente, sentiam um incômodo. Talvez sua alma reconhecesse um chamado ao arrependimento. Emoções conflitantes cresceram. Enoque sabia que falava como alguém com uma notícia urgente. Em certos dias, a sua voz vinha num tom que lembrava um lamento ancestral. Em outros, brotava coragem que parecia não vir apenas dele, mas de alguém que fora visitado. Em uma dessas pregações, segundo a imaginação que a tradição nos permite recriar, Enoque interrompeu o discurso e, apontando o céu, disse algo que deixou os magistrados desconcertados. O juízo se aproxima, e no meio da calamidade haverá um remanescente. Palavras como essa não se acomodavam bem aos que viviam dos ritos e a quem convinha a permanência do estado de coisas. Perguntas maliciosas surgiam. Quem é esse remanescente? Onde está o refúgio que prometes? Não vês que o povo prefere festas às advertências? Quando Enoque começou a mencionar um homem que construiria uma embarcação, uma forma de salvar vidas, a zombaria transformou-se em ira. O nome de Noé, ainda jovem naquela época, circulava entre ouvidos atentos como semente sendo plantada. Não é documento bíblico que descreve as discussões de rua, mas a sequência lógica dos eventos faz com que a menção do arca e de um remanescente se encaixem no terreno sombrio do que viria mais tarde. Aqui, convém lembrar. Tudo o que dizemos sobre diálogos e confrontos diretos além do texto bíblico são reconstruções inspiradas pelas pistas que as Escrituras deixam. Assim, quando lemos que Enoque anunciou juízo, entendemos que suas palavras trouxeram um choque cultural. A pregação de Enoque não era apenas um aviso do futuro, era um chamado à mudança agora, à reforma de hábitos, à restituição do amor fraternal. A misericórdia que ele anunciava não excluía justiça. Ele clamava por uma reforma do coração, e por isso a reação ficou dividida. Alguns o desprezaram, outros, curiosos, começaram a segui-lo. Entre os que ouviam em segredo havia artesãos, camponeses e jovens que não se deixavam seduzir pelas promessas fáceis dos poderosos. Esses se tornaram os primeiros a caminhar ao seu lado. Mas as resistências cresceram em estrutura e violência. Governantes locais enviaram mensageiros para amedrontá-lo. Líderes religiosos tramaram humilhações públicas. Em uma noite, homens armados cercaram o abrigo onde Enoque repousava. Segundo a tradição, houve tentativas de silenciá-lo. Interrogatórios, ameaças, até prisão. A Escritura não detalha essas prisões. Por isso é justo dizer que estamos atravessando o campo das possibilidades quando dramatizamos esses momentos. Ainda assim, o padrão de reação social faz com que essa imaginação seja plausível. Quando uma voz desafia o sistema reage com força. Emoções de lealdade e traição se entrelaçaram.
Lameque, figura de autoridade numa das tribos, aproximou-se com promessas de proteção, mas sua ambição logo se mostrou. Segundo memórias preservadas em tradições posteriores, Lameque ofereceu um acordo: proteção em troca de silêncio, renúncia em troca de promoção. Enoque recusou. Não foi uma decisão política elegante, foi um gesto que separou caminhos. A consequência foi previsível. Com a bênção de homens poderosos, foram arquitadas tramas para desacreditá-lo. Rumores foram plantados, antigas alianças foram corrompidas. Em meio a isso, Enoque não perdeu a câmara da sua intimidade com Deus. Nos intervalos entre as perseguições, ele voltava para o monte e lá trazia cartografias daquilo que tanto amava. Imagens do juízo que vinha como um mar que cobre as coisas, mas também imagens de uma restauração futura. Um de seus sinais pessoais foram as experiências sensoriais que passou a descrever. O cheiro metálico do ar antes da chuva do juízo, o som distante de trovões que não pertenciam a tempestades comuns, e uma luminosidade que não queima, mas revela. Novamente, esses relatos são tentativas de traduzir visões para a linguagem humana. A Escritura nos confirma apenas o fato de que Enoque teve intimidade e revelou verdades, mas não nos dá o catálogo de sensações. Ainda assim, tais imagens ajudam a entender a urgência de sua mensagem. E então aconteceu algo que aprofundou o conflito. Enoque começou a falar de uma geração futura que preservaria a aliança. Ele descreveu um homem justo que estaria entre o povo, um construtor de arca, e uma forma de salvação que se multiplicaria além de sua própria vida. A natureza dessa proclamação alimentou esperança e medo. Para os que escondiam culpa, as palavras de Enoque eram açoitos que exigiam mudança. Para os que reconheciam a verdade, era um sopro que renovava coragem. Noé, figura que ainda levaria tempo para emergir plenamente na cena histórica, representou na fala de Enoque a possibilidade de um novo começo. Com o aumento das perseguições, ocorreram episódios de arresto e libertação que deixaram a população perplexa. Houve prisões que terminaram sem julgamento, mas com feridas de reputação. Houve tentativas de execução que não foram consumadas, e saídas inesperadas que a muitos pareciam milagres. É aqui que a narrativa pode caminhar entre o que a Escritura afirma e o que a imaginação respeitosa acrescenta. As fugas de Enoque, as mãos que o protegeram, os anjos mencionados por tradições posteriores. É permitido referir que, segundo algumas fontes antigas e tradições, ele encontrou ajuda de seres celestiais. Contudo, devemos qualificar: isso é tradição, não escritura canônica. Uma noite de prisão marcou profundamente a cidade. Contam as memórias, entrelaçadas com conjecturas, que Enoque foi levado a um calabouço frio e deixado ali para ser esquecido. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto o vento uivava pela fresta, Enoque orou. A linguagem de sua oração, segundo a imaginação inspirada, não era de autopiedade, mas de intercessão. Ele não pedia vingança contra os perseguidores, pedia por misericórdia para o povo que ainda podia ser salvo. Havia em suas palavras uma confiança que desarmava temores. Nos dias que se seguiram, alguns que o haviam seguido vinham visitá-lo em segredo, levando comida, relatos de famílias que começavam a mudar de atitude e notícias de que alguns magistrados, tocados pela consciência, começavam a questionar as políticas que mantinham o povo em servidão. Pequenos sinais surgiam. Um artesão devolveu ferramentas a um vizinho que havia sido roubado. Um sacerdote se demitiu do altar após uma noite de inquietação. Essas histórias não mudaram o reino de um dia para outro, mas pavimentaram um remanescente. Entre os que observavam, surgia uma pergunta latente: até onde a fidelidade de um homem poderia influenciar a trama do povo? Em meio a essas mudanças, Enoque continuava a receber visões. Em uma delas, que ele descreveu como um rasgo através do tecido do tempo, ele viu águas cobrindo o chão,
tornando cidades em memórias, e uma embarcação de madeira que abrigava salvadores e condenados lado a lado. A visão o incumbia de urgência, falar com mais força, chamar mais gente a deixar o erro e voltar para o caminho do Criador. Quando relatou essa visão, citando o futuro arca e o remanescente, a palavra arrependimento deixou de ser retórica, para tornar-se opção de vida ou morte. Os antagonistas não se contentaram com palavras. Organizaram campanhas para desacreditar Enoque, pintando sua mensagem como um furor que ameaçava a ordem. Era mais fácil controlar a população mantendo-a em ignorância e superstição do que suscitar compromisso moral. Em praça pública, um confronto acalorado ocorreu. Segundo a tradição e a reconstrução dramática, o sumo sacerdote subiu numa plataforma e desafiou Enoque em público. Se tu és verdadeiro profeta, prova com sinais. Onde está o poder que proclamas? A resposta de Enoque, segundo a imaginação que preserva sua dignidade, foi calma e cortante. Ele não veio em busca de espetáculo, mas de corações íntegros. Essas palavras inflamaram tanto o ódio quanto a curiosidade. A partir desse ponto, as ações tornaram-se mais rígidas. Laços de convivência foram rompidos. Famílias foram pressionadas a escolher lados. Entre os seguidores de Enoque, havia quem se inclinasse mais ao medo do que à perseverança. Alguns abandonaram secretamente a causa quando a perseguição se intensificou. Outros, tocados pelo poder das visões, permaneceram firmes. A narrativa imagina encontros noturnos em cavernas, onde os discípulos se reuniam para cantar e lembrar as palavras do Mestre, fortalecendo-se mutuamente para o que viesse. Em meio a esse desgaste, a figura de Matusalém, filho de Enoque, aparece como ponte entre gerações. Ele cresceu ouvindo a voz do pai, observando sua fidelidade e aprendendo a responder à adversidade com obediência. A relação entre pai e filho, mesmo que o texto bíblico seja breve sobre detalhes, funciona como símbolo. A fidelidade não se perde nos dias, mas é transmitida. É plausível que Noé, mais tarde, tenha absorvido essas correntes de fé que corriam pela família. Não por acaso, as Escrituras vinculam a memória de Enoque ao despertar de um remanescente que resistiria. Enquanto a resistência popular crescia, Enoque consolidava sua missão com uma série de retiros. Em uma madrugada, segundo a tradição, ele foi visto subindo de novo ao monte, não para escapar, mas para buscar clareza. A narrativa imagina que ali, sob um céu cortado por estrelas, ele recebeu palavras que confirmavam seu chamado. Ele não havia sido enviado apenas para advertir, mas para ser testemunha de que, na história humana, há sempre um ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia de Deus. Essas experiências não o isentavam da dor. Ao contrário, as ampliavam. Saber que o juízo viria não o tornava indiferente às pessoas que resistiam, o tornava mais dedicado a chamá-las para a vida. Em uma dessas noites de retiro, Enoque compartilhou com uns poucos uma visão tão intensa que mudou o curso de suas pregações. Ele descreveu um clarão que não feriu, mas que mostrou como a terra poderia ser lavada. Ouviu vozes que lamentavam a perda e outras que prometiam restauração. A linguagem era poética, simbólica e, por isso mesmo, poderosa. Para os que o ouviam, o chamado à fidelidade adquiriu novas dimensões. Não se tratava apenas de evitar ruína pessoal, mas de participar da cura da criação ferida. E assim, passo a passo, a trajetória de Enoque convergiu para um ponto crítico. Resistências se firmavam, corações se dividiam, alguns se aproximavam mais do que nunca. Em gerações que não conheciam o futuro, uma pergunta se erguia com urgência. O que fará Deus com um homem que não se deixa consumir pela cultura do pecado? A Escritura responde em tom conciso, quase como uma lâmina. E não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5:24. E ainda mais direto, em Hebreus, a frase afirma que, pela fé, ele foi translado e não conheceu a morte. Hebreus 11:5.
Mais adiante, no Novo Testamento, Judas remete à figura de Enoque com um tom profético. Enoque profetizou. Judas 1,14. Essas referências bíblicas nos atestam que Enoque não é mera lenda. Ele é memória presente na tapeçaria das Escrituras. Mas o que significava para as pessoas daquele tempo que alguém fosse tomado por Deus? A resposta não é simples. Para muitos contemporâneos, a ideia de ser arrebatado poderia ser tanto fascinante quanto aterrorizante, pois ninguém era imune ao desejo de controlar o destino do outro. Para outros, significava a confirmação de que o caminho da fidelidade encontrava reconhecimento junto ao Criador. A tradição posterior, ao tentar preencher lacunas narrativas, fala de luzes, de cavalos de fogo, de anjos. Devemos tratar essas imagens com cuidado. São extrapolações que buscam traduzir um acontecimento cuja natureza exata a Escritura mantém em mistério. Elas servem para nutrir a imaginação devota, não para ditar doutrinas. Numa manhã em que o vento trazia cheiro de mudança, relatos começaram a se espalhar pela cidade. Enoque havia se retirado uma última vez. Houve quem afirmasse tê-lo visto caminhar rumo ao monte com passos mais lentos que o costume, como quem carrega um segredo. Outros diziam que o céu tinha uma cor diferente naquele dia. Os que se aproximaram mais relataram contas de despedidas serenas, palavras de bênção e o convite à perseverança. Matusalém estava lá, assim como alguns discípulos fiéis. A imagem que ficou na memória coletiva não foi a de pânico, mas de uma partida carregada de sentido. Uma separação que vinha mais de cima do que de baixo. No entanto, enquanto a comunidade discute se aquilo foi um fenômeno físico ou espiritual, uma coisa se tornou clara. A partida de Enoque impactou profundamente corações e autoridades. Seguiam-se entre os homens questões que não se resolviam de imediato. Quem continuaria o trabalho? Como reagiriam os poderosos ao exemplo de uma vida que parecia receber aprovação divina? Alguns, de fato, reagiram com violência tardia, tentando apagar vestígios da sua influência. Outros, em contraste, viram na partida uma chamada à autoavaliação. A história começa, então, a bifurcar-se entre ruínas e sementes. Foi nesse intervalo que a narrativa que conhecemos alcança um ponto de suspensão natural. O mistério cresce. O que exatamente ocorreu nos céus naquela manhã? Como reagiu a cidade nos dias que se seguiram? O legado de Enoque começava a se manifestar em pequenas ações, em resistências renovadas, em jovens que assumiam a coragem dos antigos, e no horizonte já se entrevia a figura de Noé, ainda criança então, que absorvia as memórias e tomava forma no seio de um povo prestes a conhecer um evento que mudaria tudo. O rumor da partida de Enoque correu pelas vielas como água que encontra fendas. Primeiro era um murmúrio. Depois tornou-se pergunta. Por fim tornou-se tensão. Nos primeiros dias após aquela manhã em que a cidade parecia respirar diferente, homens do palácio reuniram-se em salas revestidas de pedra para decidir qual seria a resposta oficial. Era mais fácil para quem governava apagar memórias do que transformar corações. Assim, alguns mandaram perseguir os que se reuniam à noite. Outros retiraram favores àqueles suspeitos de seguir a palavra do homem que andou com Deus. A autoridade buscava estabilidade e via na fidelidade de Enoque uma ameaça, não apenas religiosa, mas social. Nos bairros, porém, o movimento era outro. Pequenos atos de justiça, antes raros e tímidos, multiplicaram-se. Fazendeiros que haviam sido arrancados por dívidas devolveram parte do que haviam tomado. Mães pararam de trocar crianças por pão. Artesãos restituíram ferramentas roubadas. Não eram atos heróicos que apareciam em estátuas. Eram gestos brancos, humildes, que lembravam a presença de uma palavra que ainda falava em algumas bocas. Matusalém, o filho, tornou-se testemunha viva desse fluxo. Andava entre mercados, ajudava na cura de uma ferida, exortava discretamente quem começava a desviar-se. Sua conduta não era espetáculo, era continuidade.
No reino das ideias, o que aconteceu com Enoque gerava duas leituras que atravessavam tavernas e sinos. Para uns, era a prova da graça de Deus, confirmação de que a fidelidade não passava despercebida diante do Criador. Para outros, era sinal de que havia forças ocultas jogando com destinos humanos. A cidade, nesse diálogo, oscilava entre medo e curiosidade. Muitos que haviam zombado agora olhavam com outros olhos para as lições que Enoque deixara. Entre eles, havia aqueles que, secretamente, começavam a preparar seus filhos para ouvir não só as palavras do governo, mas também o que a palavra divina havia plantado em mesas humildes. Noé, pequeno então, cresceu nesse ambiente de memórias, não como um herói que surge pronto para a batalha, mas como alguém que ouviu histórias ao redor da fogueira. Lembra daquele homem? Ele falava do juízo e de uma arca. As histórias eram contadas com reverência e mistura de dor. A memória de Enoque conectou gerações. Era a ponte entre o que fora e o que haveria de vir. Noé, ao crescer, não precisou provar a veracidade imediata de cada relato. O que ficou foi o padrão de fidelidade, a forma de diálogo com Deus, a coragem para contrariar o vento dos tempos. Assim se formava o caráter que mais tarde transformaria tábuas em salvação. Enquanto isso, os líderes que haviam planejado silenciar a influência de Enoque perceberam que prender a palavra é mais difícil do que prender o corpo. Discípulos dispersos multiplicavam a mensagem em casas, cavernas e junto a fontes. Mulheres, homens e jovens compunham pequenas comunidades que viviam a instrução em ações, partilha, justiça, culto sincero. A memória de Enoque começou a ganhar rosto nos hábitos desses grupos. Alguns escribas, em coleções privadas, registraram palavras e fragmentos de orações que lhes haviam sido transmitidas. Esses registros, quando surgiram nas mãos de poucos, alimentaram tradições orais que circulariam por gerações posteriores. Aqui, convém lembrar a distinção necessária. O que temos em forma escrita e canônica é conciso. O que se tornou tradição é mais prolífico, mas não tem a mesma autoridade. Devemos, portanto, honrar ambos modos de memória, sem confundir seus estatutos. A presença continuada da mensagem provocou retrocessos e avanços. Em algumas regiões, autoridades adotaram medidas para restaurar ritos públicos que acalentavam a população, tentando apagar a lembrança de que havia alguém que pregara mudança radical. Em outras, pequenos grupos sustentaram comunidades de justiça, até que a pressão externa os forçou a migrar. Essas migrações propiciaram o espalhar da palavra. Longe dos centros corruptos, surgiram vales onde a verdade cultivada por Enoque encontrou solo mais fértil. A história de Enoque tornou-se assim um fermento, pequeno, quase invisível, mas capaz de transformar massas de medo em povo disposto a caminhar diferente. No plano teológico, a ausência física de Enoque suscitou debates, e ainda suscita entre nós. O texto de Gênesis é sucinto. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5:24. Hebreus, interpretando a fé dos antigos, diz que, pela fé, Enoque foi translado, de modo que não experimentou a morte. Hebreus 11:5. Judas, citando uma tradição profética, reconhece que Enoque profetizou acerca do juízo. Judas 1:14. Diante disso, as perguntas que surgiram eram de dois tipos. A primeira, hermenêutica. Que sentido teológico atribuir ao fato? A segunda, pastoral. O que isso significa para a vida dos que ficaram? Do ponto de vista hermenêutico, duas linhas de interpretação conviveram. Aqui entende a expressão como descrição de um acontecimento extraordinário, alguém levado por Deus, de modo real e perceptível. E aqui interpreta o acontecimento como expressão poética e simbólica de uma verdade espiritual. A lembrança de um homem cuja íntima comunhão com Deus representou, figurativamente, uma morte para o mundo e uma vida revelada em Deus. Ambas leituras,
dentro da tradição fiel, podem conviver se houver cuidado para não transformar figura em dogma. A Escritura nos dá o fato. A história posterior tenta dar cor e contornos. É sábio reconhecer o mistério, sem forçar uma conclusão que a própria Escritura não impõe. Para o povo, contudo, a imagem do homem que não apareceu mais tinha poder prático. Era sinal de que a vida com Deus rompe o padrão de coisa por coisa do mundo. Quem anda com Deus caminha segundo uma escala de valores que reordena desejos, prioridades e coragem. Mas atenção, a narrativa não deve ser transformada em fórmula mágica. A Escritura afirma a fidelidade de Enoque. Não garante a todos os fiéis um fim idêntico. A lição, então, é prática e humilde. Fidelidade produz testemunho e, por vezes, efeitos incomuns, mas não como garantia de espetáculo. É chamado à obediência, não promessa de espetáculo. Na cidade, a partida também teve consequências políticas. Alguns chefes, incomodados com a falta de explicação e aterrorizados pelo que não conseguiam controlar, agravaram a perseguição contra seguidores de Enoque. Há relatos, articulados na tradição, de cárceres renovados e ofensas públicas. O objetivo era claro: domesticar a influência. Porém, quanto mais tentavam amordaçar a semente, mais ela parecia encontrar frestas. Crianças que aprenderam as canções do monte cresceram e transmitiram as histórias. Mulheres que haviam sido tocadas pela compaixão de Enoque tornaram-se líderes domésticas que modelavam valores. A resistência tomou formas solidárias e silenciosas. Ao mesmo tempo, por obra da memória e do temor, nasceram também aquelas reações perigosas que transformam experiência espiritual em exclusividade. Grupos surgiram afirmando possuir a chave daquela experiência de ser tomado por Deus. Alguns afirmaram ter testemunhado fenômenos semelhantes. Outros criaram rituais que prometiam aproximações sobrenaturais. É justamente aqui que a tradição precisa de vigilância. A experiência de Enoque não autoriza mecanismos de manipulação da fé. Qualquer movimento que transforme o exemplo bíblico em receita espiritual cai no risco de desviar o testemunho para a vaidade humana. Em épocas posteriores, comunidades prudentes lembraram que Enoque é modelo pela fé que demonstrou, não por qualquer interesse em reproduzir atos extraordinários. Reparemos agora em como Enoque, ainda ausente, continuou a operar na história por meio de sua influência sobre pessoas-chave. Matusalém manteve a prática da hospitalidade e da oração na família. Seus gestos cotidianos tornaram-se escola. Discípulos que haviam ouvido a voz de Enoque em mercado, sob o vento que passava, levaram textos e canções para vilarejos distantes. E assim, longe de ser apagado, o homem que andou com Deus converteu-se em ponto de referência para tendências de vida que valorizavam a justiça, a reforma pessoal e a esperança de restauração. No caso de Noé, já homem maduro quando a necessidade de construir a arca foi revelada, as memórias de sua infância tiveram papel formativo. Não digo que Enoque ditou as tábuas de construção, mas que o padrão de fidelidade e a sensibilidade ao chamado divino foram herdados. O relato bíblico de Noé o apresenta como um homem reto, que andou com Deus. Gênesis 6:9. Entre o sussurro da tradição e a narrativa canônica, existe, portanto, um fio teológico. A fidelidade gera legado. Noé age dentro de um ambiente em que a voz de Enoque ainda ecoava em histórias, em práticas de oração, em pequenos atos de misericórdia. Quando Noé recebeu a instrução sobre a arca, não vinha do vazio. Vinha de um povo que, em parte, aprendera a ouvir. A construção da arca e o dilúvio, como sabemos, marcaram um novo capítulo. Enoque não aparece diretamente nesses capítulos canônicos, mas sua voz permeou o ambiente que preparou um remanescente. A tradição, em algumas de suas narrativas posteriores, faz com que Enoque seja visto como um precursor, alguém que anunciou a tempestade e apontou para quem seria o instrumento de salvação. Essas tradições podem ser úteis para entender a dinâmica espiritual do período,
desde que qualificadas. São memórias, extrapolações, não documentos canônicos. Elas ajudam a compor o quadro de como um homem de fé pode antecipar e configurar a esperança de sua geração. A ascensão de Enoque, como já se disse em outras épocas e que a tradição pictórica e literária tentou descrever, tornou-se imagem que atravessou séculos. Poetas imaginaram luzes que não queimavam, coros que não eram sons humanos e uma dissolução do mundo terreno na presença do divino. Ao descrever esse acontecimento, a narrativa pode usar imagens como vento, claridade sem sombra, ou voz que ultrapassa a língua, mas é indispensável distinguir o que as escrituras afirmam e o que a imaginação piedosa acrescentou. Assim, quando falamos em carro de fogo ou cavalos flamejantes, lembramos do paralelo bíblico com Elias. E, indo eles e seguindo os seus caminhos, eis que um carro de fogo os separou. Segundo os Reis 2:11. O episódio de Elias é narrado de modo mais detalhado e histórico no texto. Serve como paralelo, não como identidade. Enoque e Elias são ambos figuras de intimidade com Deus, e ambos são lembrados por saídas extraordinárias. Mas a tradição precisa cautela para não confundi-los. Voltando à cidade, a ausência de Enoque provocou transformações que, embora lentas, modelaram a cultura moral de certos grupos. Entre os que ficaram, houve quem se tornasse mais rigoroso, por vezes legalista, ao tentar preservar a memória. Outros se tornaram mais compassivos, entendendo que a fidelidade do homem se exercia sobretudo em obras de amor. Esse diálogo interno entre rigor e misericórdia foi parte da herança mais duradoura. Não o espetáculo da subida, mas o modo de caminhar. Em termos de fé pessoal, o silêncio final de Enoque, a ausência que fala, passou a ser ensinamento em muitas casas. Fé não é presença de sinais externos, é constância nas pequenas decisões. Em mesas simples dizia-se: Enoque não foi brilhante por fazer milagres diante do povo, mas por escolher andar com Deus quando ninguém olhava. Essa ênfase em coerência moral e espiritual tornou-se pilar para diversas comunidades que surgiram no período imediatamente posterior. Chegou o tempo em que os cantos do monte, as citações transmitidas por tapeceiros e as lembranças de madrugada formaram um corpo moral que atravessou gerações. Enoque, mesmo sem corpo visível, passou a ser nome invocado em reuniões de famílias quando a tentação do comodismo batia à porta. Lembra-te de Enoque, diziam. Não era para prometer subida, era para recordar que a vida com Deus é estrada árdua, mas que produz testemunho. Contudo, também houve o perigo da memória fetichizada. Grupos que elevaram Enoque a símbolo exclusivo acabaram por criar versões distorcidas do seu legado. Rituais que buscavam reproduzir fenômenos, práticas que confundiam experiência carnal com espiritualidade genuína. A tradição responsável combatia esses abusos, lembrando a todos que as escrituras são a medida e que a experiência pessoal sempre se subordina ao ensino que constrói a fé coletiva. Essa tensão entre experiência e escritura foi decisiva para manter a narrativa dentro de limites saudáveis. Ao aproximarmos a narrativa do leitor contemporâneo, cabe perguntar com franqueza: o que significa andar com Deus hoje? Primeiro, é um chamado à coerência. Andar com Deus é permitir que a fidelidade modele as decisões pequenas e grandes, justiça nas relações, humildade no falar, incumbência pela justiça social. Segundo, é disciplina de oração e leitura. Enoque encontrava nas colinas momentos íntimos. Nós encontramos nos hábitos disciplinares a capacidade de ouvir mais que falar. Terceiro, é coragem profética. Não necessariamente de expor-se a pedras, mas de dizer a verdade em amor quando a mentira do mundo tende a seduzir. Andar com Deus também tem uma dimensão comunitária. A história mostra que o testemunho individual de Enoque frutificou graças à transmissão familiar e ao pequeno rebanho que o seguiu. Isso nos lembra que fé autêntica não cresce em ilhas. Prática regular de comunhão e disciplina mútua
fortalece a perseverança. E, igualmente, a fidelidade exige responsabilidade social. Os atos de justiça e misericórdia que se multiplicaram após sua partida demonstram que andar com Deus tem consequências públicas. Há ainda a questão escatológica, que ronda a mente de todo povo sensível à palavra. Enoque é profecia viva de que Deus age em mistério. Sua saída do mundo aponta para a esperança de que a história tem direção, que o juízo e a misericórdia caminham juntos, e que Deus preserva um remanescente. Essa esperança, porém, não é convite a escapismos. Ela é força para resistir à corrupção e integrar a prática do amor no cotidiano. Ao mesmo tempo, é importante salientar limites pastorais. A narrativa de Enoque não deve ser usada para alimentar expectativas sensacionais. Não é saudável orquestrar práticas que prometam sinais extraordinários como meta principal da vida espiritual. A Escritura apresenta Enoque como exemplo de fé. Nosso ensino deve ressaltar a relação fiel com Deus, mais do que o desejo por fenômenos. Voltando por um momento à imagem da ascensão, a cena que sempre captura os olhos da imaginação, podemos descrevê-la com respeito à distinção entre Escritura e tradição. A Escritura registra a ausência. Não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5:24. Ela não dá detalhes técnicos sobre luzes, carruagens ou sons. A tradição e a piedade artística, por sua parte, preencheram o quadro para ajudar a fé a visualizar o mistério. Podemos, portanto, narrar poeticamente. Imaginemos que a luz veio sem queimadura, que o ar vibrou com uma paz estranha, que vozes mais doces do que qualquer canto humano chamaram Enoque. Esta imagem não pretende ser relatório histórico, mas metafórica. Sustenta a fé dizendo que há realidades que ultrapassam nossa linguagem comum. E ao lembrarmos o paralelo com Elias em 2 Reis 2:11, fazemos isso para esclarecer que Deus, em diferentes tempos, agiu de modo a manifestar sua aprovação a homens que andaram com ele, sem, contudo, confundir os casos ou transformá-los em regras. Chegando ao fim desta narrativa, a resposta ao enigma central, ele nunca morreu, então Deus o levou. É, em última instância, convite. Convite a refletir sobre a natureza da fidelidade, a fragilidade das sociedades corrompidas e a esperança que brota quando alguém decide caminhar com Deus, independentemente das circunstâncias. O aparato de imagens sensoriais e tradições que a cercam tem valor formativo, mas precisa sempre retornar à Escritura como régua. É ser prudente sobre o que afirmamos como documento histórico e generosos ao acolher o que a piedade antiga quis dizer. Que a fidelidade é reconhecida por Deus e que, na história, sua mão age de modos que nos deixam maravilhados. Por fim, consideremos o legado prático que Enoque nos deixa. Primeiro, viver com coerência mesmo em meio à corrupção. Segundo, cultivar a intimidade como disciplina cotidiana. Terceiro, agir com misericórdia e justiça como expressão da presença que nos habita. Quarto, formar gerações em hábitos que preservem o temor a Deus. Quinto, entender que a fé não reduz a vida a fórmulas místicas, mas a transforma em testemunho público. Se você se pergunta como aplicar isso no dia a dia, comece por atitudes pequenas. Reserve tempo para orar sem pressa. Pratique generosidade concreta. Eduque quem está ao seu redor para ver na fé não um espetáculo, mas um modo de vida. Permita que sua conduta fale quando as palavras falharem. E, quando vierem dúvidas, e elas virão, retorne à Escritura e aos sinais humildes da fidelidade, ao invés de perseguir experiências extraordinárias. A história de Enoque termina como um enigma santo que provoca mais fidelidade do que curiosidade ociosa. Ele nos deixa um fio de verdade. Caminhar com Deus altera destinos, não necessariamente em sensações espetaculares, mas nas tramas humanas onde se decide amar ou dominar, repartir ou acumular, perdoar ou manter rancor.
Em uma era que privilegia aparências, a lição é menos vistosa e mais radical: ser fiel quando ninguém vê. Se a sua alma pressente hoje o convite à fidelidade, faça uma escolha concreta. Peça a Deus coragem para perseverar nas pequenas decisões que moldam caráter. Busque uma comunidade que o oriente segundo a Escritura. Eduque sua casa na prática do amor. Que a história do homem que nunca morreu, porque Deus o tomou, seja para nós mais que maravilha. Que seja escola de fidelidade. Se esta narrativa tocou você, assista à nossa playlist com outras histórias bíblicas e inscreva-se no canal para seguir mergulhando nessas memórias que moldam fé e vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a fidelidade, mesmo silenciosa, nunca passa despercebida. Que o nosso amado Deus esteja com você onde você for. Que Deus vos abençoe e fiquem na paz de Cristo Jesus. E até o próximo vídeo.